Olá, senhoras e senhores. Eu sou Ademir Guedelha, terapeuta holístico, há 40 anos. E ao longo desses anos eu tenho ministrado cursos e palestras de saúde natural e também no meu consultório tenho resolvido os mais variados tipos de enfermidades através dos recursos terapêuticos naturais. E nesta série que estamos iniciando agora, trarei temas atuais de saúde, compartilhando conhecimentos e experiências que eu acumulei ao longo dessas 4 décadas, numa abordagem inédita, focada na solução de doenças através dos recursos da natureza. E neste vídeo eu vou mostrar para os que nos assistem como eliminar a prisão de ventre, o pior inimigo da saúde, que transforma o intestino numa fábrica de doenças, como cólicas, endometriose, miomas, câncer, etc. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a vocês que curtam esse vídeo e ativem o sino de notificações para que o YouTube possa informá-los quando tiver algum assunto novo no canal. Ok? Eu gostaria de começar essa apresentação com algumas perguntinhas introdutórias. Você já acordou alguma vez pela manhã com mau hálito, fastio ou indisposição para as atividades do dia? Já teve insônia ou pesadelo nos últimos meses? Por acaso você sofre de cólicas, endometriose e outras doenças do útero e ovário? Se você responder sim para alguma dessas perguntas, você tem prisão de ventre, mesmo que não saiba disso, ainda que vá ao banheiro todos os dias. E a gente vai, durante esse vídeo, explicar os vários tipos de prisão de ventre e vamos também propor uma solução para solucioná-los. A prisão de ventre tem 3 tipos principais: a prisão de ventre ignorada, a prisão de ventre intermediária e a prisão de ventre crítica ou avançada. E a gente vai delinear cada um desses tipos e depois vamos propor a solução para todos eles. A primeira fase da prisão de ventre é a fase mais sutil, conhecida como a prisão de ventre ignorada. A maioria das pessoas, 2/3 da população brasileira, sofre de prisão de ventre e não sabe disso. Porque as pessoas entendem que se elas vão ao banheiro todos os dias, isso é prova de que o intestino está funcionando bem e de que não há prisão de ventre. E isso é um grande engano, que a gente vai analisar nos próximos minutos. E como saber se uma pessoa tem prisão de ventre, mesmo que ela vá ao banheiro todos os dias? É muito comum, quando lá no consultório eu informo para a pessoa que ela está sofrendo de prisão de ventre, ela me dizer: não, o meu intestino é normal, eu vou ao banheiro todos os dias, chega até a dizer o horário, às 7 da manhã, ou depois de cada refeição, eu sempre vou ao banheiro. Sim, isso não é uma indicação segura de que você está, de fato, eliminando satisfatoriamente suas fezes. Então, como saber? Observando a própria fezes, e nós vamos dizer que os aspectos, são 3 aspectos principais.
3 ou 4. Um deles, o volume, a consistência, o formato e o odor. E quando eu falo em observar as fezes, você pode ficar assim meio assustado, mas eu observar minha fezes? Que coisa nojenta! A nossa cultura transformou esse assunto quase um assunto proibido. É quase uma falta de respeito ou até de higiene se falar sobre fezes. A cultura até inventou um apelido para isso aí. A fezes é chamada de cocô. E vocês sabem por quê? Etimologicamente, essa palavra cocô não tem nada a ver com o material ao qual ela se refere. Mas é chamada de cocô porque, na maioria das vezes, a fezes tem o formato de coco. Ou bagos de coco, ou o formato do coco mesmo, do tucum, e assim por diante. Isso ocorre porque as fezes vão se ressecando e vão perdendo a sua forma cilíndrica e vão assumindo a forma de coco. Daí o cocô. E por falar em cocô, uma curiosidade, quando eu estava fazendo o meu segundo curso em Manaus, havia uma moça lá que trabalhava num hospital importante da cidade. E ela me trouxe um material sobre alimentação saudável, publicado pelo hospital. E eu lembro bem aquele material impresso com letra dourada, cor de ouro, aquela coisa toda. E das muitas recomendações, lá tinha uma recomendação de um alimento, água de coco. Só que o digitador colocou um acento nessa palavra, na palavra coco. Um acento que, aliás, não existe. E pior, ele colocou na última vogal. Aí a recomendação daquele folheto dizia tomar água de cocô todos os dias. Você sabia que muitas pessoas estão tomando água de cocô todos os dias? Pois é, a gente vai explicar melhor essa história ao longo dessa exposição. Ok? Então, volume diário. Qual o volume diário de fezes? Qual o volume normal de cocô uma pessoa deve expelir por dia? Bem, essa pergunta provavelmente você nunca nem ouviu fazer, porque não se trata desse assunto nas escolas, nas universidades, nas igrejas, em lugar nenhum. É até vergonhoso falar sobre isso. E algumas pessoas, quando eliminam o seu material lá no banheiro, elas se higienizam de uma tal forma que nem olham lá para o vaso, porque é muito nojento. Ora, se você não se interessa de saber o que sai do seu corpo, como você vai saber o estado em que ele se encontra? Então vamos observar as fezes. Pois bem, o volume diário. O volume diário normal de fezes produzida por cada pessoa é de 1 quilo, 1000 gramas. Nossa, você fica admirado, mas como assim? 1 quilo? Sim, isso, 1 quilo. E eu vou explicar por quê. O fígado produz 1 litro de bile por dia. Essa bile é usada para emulsificar as fezes. Ela é vertida no intestino para fazer esse processamento das fezes. Acontece que essa bile ela precisa ser expelida, porque ela é um veneno altamente tóxico. Se a bile chegar à corrente sanguínea, ela vai causar icterícia, vai causar uma série de problemas, que popularmente é conhecido como bile derramada. Então, se a pessoa não comer nada, mesmo assim ela tem que eliminar esse litro de bile. E isso eu tive a oportunidade de confirmar na balança. Meu filho, aos 5 anos de idade, um dia eu resolvi pesar a fezes dele. E levei lá na balança. Nesse dia, a fezes do meu filho foi de 1,90 kg. Isso pesado na balança.
E uma curiosidade que eu vou dizer para vocês. Você sabia que durante um jejum de 24 horas, a pessoa expulsa mais fezes do que num dia em que ela come 3 ou 4 vezes ou mais? Pois é, mas esse segredo eu vou explicar mais adiante. Prossigamos. O segundo aspecto a ser observado na fezes é a sua consistência e o formato. Ora, se a fezes passa por um cano cilíndrico, ela deve ter a forma cilíndrica. E ela deve ser de consistência pastosa, macia, para que ela possa passar pela mucosa do intestino sem causar desconforto, sem causar maus tratos. Aliás, o ato de defecar é tão prazeroso quanto de comer, se for saudável, se for natural. Ok, então a fezes deve ser macia, cilíndrica e sair confortavelmente, sem odor forte. Normalmente a gente ouve falar de cheiro característico de fezes. Não existe um cheiro característico de fezes. A fezes tem cheiros diferentes em pessoas diferentes e em dias diferentes. Se houvesse, o cheiro seria característico se ele fosse padronizado, mas não é. Existem dias em que a pessoa consegue eliminar o seu cocô que nem cheiro tem. Outras vezes, quando ela deposita lá o seu material, enche a casa toda e adjacências com aquele fedor que a própria pessoa que faz falta não suportar. Bem, e as fezes, além de macias, cilíndricas, devem ser eliminadas diariamente, de 1 a 3 vezes. Por que de 1 a 3 vezes? Porque cada refeição produz um bolo fecal e precisa ser eliminado. Mas se a pessoa defecar uma vez por dia e próximo de 1 quilo, pronto. É melhor do que ela ir ao banheiro 3 ou 4 vezes. Muitas pessoas têm dito, eu já faço cocô demais. Eu vou ao banheiro 5 vezes por dia. E eu digo para essa pessoa, você não está defecando muito, você está viajando muito. Você está fazendo turismo para o banheiro. Porque quando juntar todo esse material no final do dia, não corresponde ao volume de uma defecação. E deve sair também sem esforço nem ardência. E observando, o volume diário é mais importante do que quantas vezes. Bem, o outro aspecto, o outro tipo de prisão de ventre que nós vamos considerar é a prisão de ventre intermediária. Aqui você já sabe que tem prisão de ventre. Por quê? Você passa 1, 2, 3 dias sem ir ao banheiro, sem evacuar. E agora o sumo das fezes vai sendo absorvido pela mucosa do intestino, que é bastante porosa, e esse sumo ganha corrente sanguínea. Aí é quando as pessoas estão se alimentando de água de cocô e não sabem. Ok? Outra coisa, você já viu pessoas com espinhas inflamadas no rosto? Pessoas que padecem de irritação nas aberturas do corpo, por exemplo, irritação vaginal, irritação dos ouvidos e por aí afora. Essas pessoas carregam um grande volume de fezes na barriga. Pessoas obesas, elas chegam a levar até 10 a 12 quilos de fezes naquele barrigão. A prisão de ventre intermediária, ela é o alicerce das doenças degenerativas. Todas as doenças graves são construídas em cima de uma prisão de ventre intermediária. Mas a prisão de ventre vai evoluindo. E ela vai evoluindo e chega a um ponto crítico, em que o seu estado é tão avançado que já caracteriza um quadro clínico. É aí onde nós encontramos, por exemplo, o intestino paralisado, é aí que nós encontramos as hemorroidas. É nesse estado de prisão de ventre crítica que você fica de 3 a 8 dias sem evacuar o intestino, e algumas pessoas chegam a 1 ou 2 semanas
Na verdade, elas só conseguem evacuar se tomarem um laxante forte. Fique sabendo também que todos os laxantes são irritantes. Eles maltratam a mucosa do intestino. Eles produzem um descarrego do conteúdo intestinal, mas deixam o intestino inflamado para continuar acumulando, continuar retendo as fezes. Então, o laxante não é uma solução para corrigir a prisão de ventre. E agora, como fazer? Se você já chegou nesse estado crítico, eu vou orientá-lo em como sair dele. Mas se você ainda está na fase ignorada ou você não tem prisão de ventre, assista esse vídeo até o final e você vai ficar sabendo como evitar esse problema tão desconfortável, tão prejudicial para a saúde. Bem, agora vejamos as causas da prisão de ventre. A prisão de ventre tem causas bem definidas. Uma delas é o estado inflamatório crônico do intestino. E esse estado inflamatório se deve principalmente à má digestão. A prisão de ventre tem também como causa o sedentarismo, o consumo insuficiente de água. Esses são os principais fatores que constituem, que sustentam uma prisão de ventre. E agora a gente vai analisar alguns deles, começando pela digestão. Para se normalizar o funcionamento intestinal, para evitar ou combater a prisão de ventre, a gente precisa produzir boas digestões diariamente. Mas como produzir boas digestões? Primeira coisa, escolher os alimentos adequadamente. Porque os alimentos inadequados, eles causam efeitos adversos no intestino. Nós sabemos, por exemplo, que se uma máquina consumir um combustível diferente daquele que lhe é especificado pelo fabricante, ela vai ter uma vida útil muito reduzida e vai ter um desempenho deixando a desejar. Então, para se ter uma boa digestão, escolher bem os alimentos. Segundo passo, uma vez que você escolheu alimentos adequados, e a gente vai falar sobre eles mais adiante, você precisa mastigar bem os alimentos. Algumas pessoas colocam o alimento na boca e faz 2 ou 3 movimentos e empurra esse alimento para baixo sem mastigá-lo cuidadosamente. E o que vai acontecer? Isso vai sobrecarregar o estômago. Isso vai trazer uma série de inconvenientes que a gente vai ver durante esse vídeo. Respeitar os intervalos entre as refeições. O estômago precisa de um intervalo, tanto de repouso, quanto para ele dar conta da sua tarefa. Se os intervalos entre as refeições não forem respeitados, a digestão não será normal e a eliminação das fezes também não será satisfatória. E, por último, um refrescamento interno. A gente precisa refrescar o intestino diariamente, tanto o intestino como o estômago. Então, alimentação adequada. Os alimentos se transformam em sangue, em músculos, em hormônios, em estruturas do nosso corpo. E dependendo da qualidade dos nossos alimentos, será a qualidade do nosso sangue. Então, os alimentos devem ser levados em consideração, esse detalhe deve ser levado em consideração quando estivermos escolhendo os nossos alimentos. Alimentos impróprios vão produzir, além da prisão de ventre, intoxicação e outros inconvenientes. A alimentação adequada. Então, o alimento deve ser o mais natural possível. Ou seja, temos alimentação natural, o mais variada possível, com todos os nutrientes, se possível. Evitar as fermentações pútridas que ocorrem no aparelho digestivo. Existem alguns alimentos que prendem o intestino. Entre eles estão os refrigerantes e bebidas similares, o açúcar refinado, as carnes em geral, leite e queijo, as frituras de todos os tipos, também as conservas em geral prendem o intestino, especialmente margarina, maionese,
as massas refinadas e assim por diante. Portanto, dê preferência a alimentos integrais, a alimentos menos processados possíveis. E há também os alimentos que ativam o intestino. Entre eles estão os vegetais em geral, preferivelmente os crus. Aqueles alimentos que se usam cru, eles têm muito mais energia, comunicam muito mais vigor e têm um processo digestivo muito mais rápido, muito mais suave e muito mais cômodo para os órgãos digestivos. E eu destaco alguns alimentos. O universo de alimentos naturais é grande, mas eu queria destacar alguns deles, como por exemplo o coco. O coco é um alimento primordial, absolutamente saudável, altamente digestivo e altamente nutritivo. Também o abacate, as castanhas, o milho verde, os feijões verdes, o grão de bico, as verduras e cereais integrais e as frutas em geral. Aliás, as frutas se apresentam como os alimentos de primeira linha. Se observarmos a história lá do Éden, vamos observar que a alimentação original do ser humano era frutas. Depois ela foi sendo expandida. Foi acrescido outras partes do vegetal, o vegetal inteiro e assim por diante. Então, as frutas são os alimentos, são as rainhas do regime alimentar. Algumas mudanças e seus efeitos. Pequenas mudanças, como essas que eu estou recomendando para você, elas poderão produzir uma mudança extraordinária no funcionamento intestinal, lhe dando mais conforto. Imagine só, pessoas que vão ao banheiro para fazer cocô e têm verdadeiras dores de parto todos os dias. Aquela espremedeira, aquele esforço que chega até a produzir hérnia, hemorroida, enfim, é muito desconfortável. Eliminar aquele material parecido com pedra que sai rasgando, às vezes até sangrando. Vamos para o segundo item para que se tenha uma digestão normal. Mastigação e ensalivação. Mastigar bem os alimentos. Por que mastigar bem? Os dentes são de primeira importância quando se fala da digestão, porque os dentes trituram os alimentos para que os sucos digestivos possam atuar sobre eles. Se o alimento for mal mastigado, a digestão estará comprometida dali para frente. Porque durante a mastigação o alimento é amassado, triturado, para que forme o bolo digestivo. É importante também a saliva. Por que a saliva é importante? Porque a saliva contém pitialina, um fermento digestivo muito importante. É esse fermento contido na saliva que dá início ao processo digestivo. Alguns alimentos, principalmente as massas, os açúcares, eles são digeridos já na boca. Eles não são digeridos no estômago, eles são digeridos ainda na boca. E se eles não forem digeridos na boca, eles irão apodrecer no estômago. Por isso é muito importante que o alimento, além de ser bem mastigado, seja bem misturado com a saliva. Aliás, isso acontece automaticamente. Quando você mastiga os alimentos, você já está produzindo mais saliva e já está produzindo essa mistura. E uma outra curiosidade, o movimento dos maxilares produz uma sensação de saciedade. Ou seja, quem mastiga bem os alimentos não precisa comer tanto, se satisfaz com um volume menor de alimentos. Ei, você que tem excesso de peso, lembre disso. Ao mastigar os alimentos, os maxilares comunicam para o cérebro o sentimento de saciedade. Você se satisfaz mais rápido. O estômago agradece. Por quê? O estômago não tem dentes. O estômago não pode mastigar. Se você não mastigou os alimentos lá em cima, o estômago não vai dar conta dessa tarefa, porque o estômago não foi projetado para isso. O terceiro aspecto para se ter uma digestão normal
é respeitar os intervalos entre as refeições. A observação milenar tem demonstrado que a pessoa deve fazer 3 refeições por dia. Por que esse hábito, por que esse costume e essa tradição das 3 refeições diárias? Uma no início do dia, outra no meio do dia e outra no final do dia. Porque os alimentos cozidos gastam de 5 a 6 horas para serem digeridos. Antes disso, o aparelho digestivo não está apropriado para receber alimentos. E se você colocar alimentos nesse intervalo, você prejudica tanto a digestão que já está em curso, quanto aquele alimento novo que entrou. Porque o estômago vai ter 2 opções: ou ele para o processo que está em andamento, ou ele prossegue com o alimento que já está dentro, que já estava, e o outro fica na sala de espera, esperando a sua vez. E em ambos os casos vai haver prejuízo para a digestão, vai haver fermentação, vai haver apodrecimento. E quando se trata de alimentos cárneos, conservas, alimentação mais requintada, esse tempo vai de 6 a 8 horas para que o alimento saia do estômago. Portanto, 3 refeições diárias é uma condição para que se tenha boas digestões. Quanto mais refeições por dia uma pessoa toma, menos fezes ela vai eliminar. Ou seja, maior será a sua prisão de ventre. E agora eu queria falar para vocês de um santo remédio, que inclusive está na lista dos chamados remédios de Deus: o jejum. O jejum é medicinal. Mas por que o jejum é medicinal? Comer é muito agradável, mas jejuar, nem tanto. Por que o jejum é tão importante? Porque o jejum, ele dá ao estômago um intervalo para que o estômago atualize o seu trabalho, para que o estômago refaça aquilo que ele não teve condição de fazer no tempo que lhe foi concedido. Ele é como um feriado. No feriado, o trabalhador refaz suas energias, ele reabilita suas forças para retornar ao trabalho com todo o gás, não é verdade? E o jejum, ele dá um intervalo para que o estômago atualize sua tarefa. Porque o estômago é tão sobrecarregado ao longo da semana que se você der um intervalo para ele vai funcionar melhor. Esse jejum pode ser de apenas dispensa uma das refeições ou 2 e assim por diante. O jejum ele é praticado pelas religiões há milênios como uma forma de afinar espiritualmente a pessoa, de deixá-la mais sintonizada com Deus. E você sabia que é com a mente que nós adoramos a Deus? Pois é com a mente que nós servimos ao Senhor. E o jejum, como ele é purificador, como ele economiza as energias que seriam gastas no processo digestivo, ele coloca isso à disposição dos nervos para melhorar a qualidade, a sensibilidade nervosa. Por isso a mente fica mais clara durante um jejum. E com isso as pessoas passam a ter uma percepção melhor da palavra de Deus, das vontades de Deus, e também ganha força para vencer certos pecados. Porque o jejum ele fortalece o senso de capricho, a resistência da pessoa às práticas inconvenientes. E como eu disse, o jejum pode ser total ou parcial. Ele é total quando você dispensa todo o alimento durante 24 horas. E parcial quando você dispensa apenas 1 ou 2 refeições. E tem ainda o jejum como uma forma suave de alimentação, quando você passa um dia comendo só alimentos crus, que aliás essa devia ser a forma ideal de nos alimentarmos o ano todo. Mas se fizer isso pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, isso sem dúvida já vai produzir uma melhoria
no processo digestivo e uma melhoria no funcionamento intestinal. Observando que no caso do jejum total, nem todas as pessoas podem praticá-lo, principalmente pessoas muito debilitadas, crianças, idosos cuja saúde não é boa. Então, essas pessoas, para praticarem o jejum, elas deveriam ser orientadas por um profissional de saúde, para que elas possam se beneficiar do jejum sem incorrer em prejuízo para a sua saúde. Outro detalhe é que o jejum é jejum de alimento, não de água. A água é imprescindível, não se pode cortar o consumo de água da pessoa, porque isso causaria uma série de danos para a sua saúde. E uma curiosidade, eu disse lá no início que uma pessoa que faz um jejum de 24 horas, ela produz um volume de fezes maior no vaso. Por quê? Agora chegou o momento de eu explicar. Durante o jejum, o estômago aproveita para atualizar tarefas acumuladas. As pessoas tratam o jejum como uma engenhoca daquela de fazer caldo de cana. Vão enfiando um alimento em cima do outro ali, ó. Na engenhoca, a cana, o pedaço da cana é emendado no outro ali. Tá. Ela não tem intervalo nem para respirar. E o estômago também é tratado assim. Algumas pessoas comem só uma vez por dia. Elas começam às 7 da manhã e vão até às 9 da noite. Ainda tomam um leitinho quente antes de dormir. Que barbaridade. O que acontece? O estômago aproveita esse intervalo para reciclar a sua tarefa e, como resultado disso, ele passa a expelir material que ficou acumulado no intestino. É a única explicação para que em 24 horas de jejum você defeque mais do que nos dias em que você come 3, 4, 5 vezes. É paradoxal, mas é assim que se explica. E no cotidiano nós temos um caso que ilustra muito bem isso. Vocês sabem como é o expediente bancário. O banco começa o seu atendimento para o público por volta das 10, 11 horas e às 3, 3h30, 4 horas da tarde o banco fecha. E a gente fica pensando assim, a vida de bancário é muito folgada. Começa a trabalhar às 11 horas e às 4 da tarde já encerra o expediente. O banco encerra o expediente externo, mas o seu expediente interno vai muito além. Primeiro, o expediente interno do banco começa 2 horas antes de iniciar o atendimento ao público, antes de abrir as portas. E depois que o banco fecha, os funcionários vão digerir todo aquele material que foi recebido às pressas, carimbado e colocado ali num cesto, carimbado e colocado ali, carimbado, conferido ali uma conferência rápida. Durante o expediente interno é que eles vão checar todos aqueles dados, todos aqueles números, que tem que fechar zerado. O balancete diário do banco não pode ter diferença nem de centavo, ele tem que fechar exato. E esse trabalho, esse processamento, às vezes vai a noite toda, porque o relatório lá do banco não pode fechar com diferença. Então, o banco fecha às 4 da tarde, mas ele aproveita o restante do tempo para atualizar, aperfeiçoar a sua tarefa daquele dia. E isso acontece também com o estômago. E por isso, o intestino elimina um volume muito maior de fezes. E é mais uma prova de que o intestino não estava eliminando toda a fezes produzida. Porque se tivesse, durante o jejum, ele não aumentaria o seu volume fecal. E, por último, vamos falar do refrescamento interno. O refrescamento do estômago. Mas por que esse refrescamento? Primeiro, porque o calor favorece o apodrecimento. Por que a gente guarda os alimentos em geladeira?
principalmente os de origem animal, como carne, leite, as frutas, principalmente as frutas mais alcoólicas, elas são guardadas na geladeira para evitar a fermentação, para evitar apodrecimento. Então o calor favorece as fermentações, o apodrecimento. E o esforço digestivo feito pelo estômago para digerir um alimento mal mastigado, para digerir um alimento que foi diluído em água. Algumas pessoas tomam água durante a refeição. Isso prejudica muito o trabalho do estômago. E esse esforço digestivo produz um aumento de calor no interior do ventre. Esse aumento de calor gera inflamação. E como isso ocorre rotineiramente ao longo do mês, isso vai produzindo também um estado inflamatório crônico do forro digestivo, da mucosa estomacal e intestinal. É importante refrescar o estômago. E quando eu falo de refrescar o estômago, as pessoas ficam empolgadas, né? Aí elas lembram logo, uma água de coco gelada, um suco gelado, um refrigerante gelado, um sorvete. E nada disso. Não é assim que se refresca o estômago. Pelo contrário, dessa maneira aí, você vai aumentar o grau de calor interno. Mas o refrescamento, como se faz então o refrescamento do estômago, se você não vai tomar água gelada, coco gelado, alimentos gelados? É simples. O refrescamento do ventre é feito banhando e bebendo. Ou seja, bebendo e banhando. Mas não é de qualquer jeito. Durante esse áudio, durante esse vídeo, eu vou estar explicando também como beber e banhar de modo que refresque o estômago. E por falar em refrescar, beber e banhar, o que você acha? A água gelada faz bem ou mal para a saúde? A água gelada refresca ou ela superaquece? O hábito de tomar água gelada é um dos hábitos mais generalizados na população, incluindo aí os profissionais de saúde, incluindo aí os pacientes internados em hospitais. Parece que a água gelada é lei. É igual agora o uso da máscara, né? Se universalizou de uma maneira maciça. Mas vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Talvez você nunca tenha pensado na conveniência ou não de se tomar água gelada. Apenas tomar água gelada porque todo mundo bebe e tal. Mas eu elaborei aqui algumas perguntas que eu costumo fazer no consultório. E vamos pensar um pouco. Por que você bebe água gelada? Quando fazemos essa pergunta para alguém, a primeira coisa que a pessoa diz é que é para refrescar. Especialmente aqui na região norte, nordeste, as pessoas dizem que bebe água porque o clima é muito quente. É que é muito quente. Maranhão, Piauí, Pará, Amazonas, nem comentar. É muito quente e a água natural não mata a sede, então tem que ser água gelada, no mínimo misturada com gelo. Aí vem uma outra pergunta. O calor do ambiente, ele atua diretamente sobre a pele ou sobre o forro interno, sobre a mucosa? O que acha você? Onde o calor do ambiente atua? Ele atua na pele ou atua no forro interno? Claro que ele atua sobre a pele. O calor ambiente ele pode até produzir algum efeito interno, mas o seu impacto maior é na superfície, porque é a superfície que recebe o calor do ambiente. E onde a gente coloca a água gelada? Do lado de dentro. Logo, a água gelada não é para compensar o calor do clima. Vamos pensar direito. Se fosse para compensar o calor do clima, essa água gelada seria colocada pelo lado de fora. Seria colocado sobre a pele. E por que não se coloca a água gelada na pele? Quando fazemos essa pergunta, a resposta é universal. Porque incomoda, porque é desconfortável. O gelo aplicado na pele é agressivo, não tem quem suporte, não tem quem aguente. Então, o banho com água gelada, água a 0 grau,
é agressivo, ninguém suporta. Aí eu pergunto para a pessoa, qual parte do corpo é mais sensível? A parte externa, a pele, ou a parte interna, a mucosa? Obviamente, a mucosa é muito mais sensível. Muitas pessoas, quando eu faço essa pergunta lá no consultório, elas não sabem responder. Aí elas ficam respondendo com pergunta. É a parte de fora, é a parte de dentro, é a parte de fora, é a de dentro. Eu digo, não, eu tô lhe perguntando, eu não quero uma resposta de volta. A pergunta de volta, eu quero a resposta. E algumas pessoas acreditem, algumas pessoas não sabem responder. Algumas pessoas dizem que a parte mais sensível do corpo é a parte externa. Aí eu pego uma caneta Bic, aquela do presidente, pego o bocalzinho da caneta e dou uma riscada na pele da pessoa, bem forte, com o bocal da caneta lá. Aí eu pergunto, se isso aqui fosse do lado de dentro do seu corpo, você estaria comportadinho assim? Ou você estaria rolando de dor aí no chão, chamando uma ambulância para levar as pressas para o hospital? A sensibilidade no forro interno, nos órgãos internos, ela é 100 vezes maior. Ela é muito maior. Aquilo que você não suporta do lado de fora, porque é incômodo, porque é agressivo, porque faz mal, você coloca do lado de dentro. E depois estranha quando tem problema nos órgãos digestivos, quando está com úlcera, quando está com gastrite, sai procurando uma bactéria para botar a culpa. Aí encontra uma inocente bactéria ali. Aí essa bactéria é a causadora da fragilização do seu estômago. Paciência. Você destruiu o estômago a vida inteira. E quando vai ter um problema desse lá, pelos 40 anos, ainda acha que ainda sai procurando um culpado. Vamos raciocinar. E vamos raciocinar de causa para efeito. Um outro hábito também nocivo relacionado com o uso de água é o chuveiro quente, o chuveiro morno. Acreditem vocês que estão aí no sul, sudeste do Brasil, aqui no Maranhão, no Pará e no Amazonas, existe chuveiro elétrico. Será que é para esfriar a água? Claro que não, é para esquentar. As casas luxuosas da minha cidade, todas têm chuveiro elétrico. E a maioria das pessoas que moram nessas casas tomam o banho quente. Ora, imagine, se nós estamos numa região tão quente que nos obriga a beber água gelada, que eu já expliquei que não faz sentido, e agora, para banhar com água quente. Agora, e nas regiões mais frias, como no sul, sudeste? Lá a água já é fria por natureza, lá não precisa gelar a água para beber. Lá as pessoas bebem a água natural, mas não banham com água natural. Ou seja, elas bebem a água gelada como sai da torneira, mas na hora de banhar, elas esquentam a água, ou no chuveiro, ou numa panela, de algum jeito as pessoas esquentam a água de banhar. Mas não esquentam a água de beber. Será que há equilíbrio nisso? Claro que não. E esses desequilíbrios e esses maus tratos que se praticam contra o interior do nosso corpo, contra o ventre, contra o estômago, o intestino, eles vão causando prisão de ventre. Então, o chuveiro elétrico, o banho quente, é muito prejudicial. E por quê? Porque ele entorpece. O calor ele tem uma ação de dilatação dos átomos. Ele produz no corpo humano um efeito semi-anestésico, dopante. O banho quente ele entorpece. Foi feita uma experiência com rãs, e a rã era colocada numa panela de água quente. Quando ela caía na água quente, imediatamente ela saltava fora e continuava viva. E aí pegaram outra água, puseram a panela com água fria lá no fogão, colocaram uma rã dentro e acenderam fogo.
E a água foi aumentando a temperatura pouco a pouco, e a rã foi gostando daquilo ali, daquele ambientezinho e tal, e a temperatura foi subindo, e a água ferveu, e a rã cozinhou e morreu. Por quê? Porque ela não se apercebeu do que estava acontecendo com ela, porque o calor tem esse efeito sedativo. Agora vamos então para as recomendações práticas. Eu falei sobre as causas da prisão de ventre, que é a má digestão, principalmente, a falta de atividade física. Expliquei que a digestão, para ser normal, precisa mastigar bem os alimentos, escolher adequadamente, etc. Se você quiser recapitular esse vídeo, pode ouvi-lo outras vezes. Mas agora vamos para as recomendações práticas. O que fazer de prático, além daquelas recomendações gerais? Pois bem, iniciar as refeições sempre com uma salada crua. Ou seja, cada refeição sua deve ter pelo menos 1/3 de itens crus, uma salada crua. E isso já no início da refeição. Por quê? Porque quando esse alimento cru entra no início da refeição, ele entra logo em contato com os sucos digestivos, e se ele for colocado misturado, ele se perde um pouco. Ele perde esse contato. Então, iniciar a refeição sempre com uma salada crua. Você pode também usar em jejum 2 colheres de sopa de semente de linhaça, hidratadas desde a noite, junto com 4 a 8 ameixas secas, de preferência ameixa sem caroço. Coloca para hidratar junto da linhaça durante a noite, 3 horas ou mais de hidratação, e de manhã você come essa mistura em jejum. Algumas pessoas já ficam saciadas com essa mistura, mas se você ainda tiver com disposição para comer, pode complementar o seu de jejum com qualquer outro alimento saudável, fruta, ou algum alimento saudável. Quem come cuscuz, macaxeira, etc., pode complementar seu de jejum. Mas se você, ao comer essa mistura, já se sentir cheio, não se preocupe, você está alimentado até meio-dia. Porque a linhaça, além de ser rica em ômega 3 e proteína e mais alguns outros componentes, a ameixa também tem lá a sua composição nutricional muito boa, e aí você tem uma refeição. Outra recomendação também é o banho frio de assento. Esse banho frio de assento tem a duração aí de 20 a 30 minutos. Nas regiões mais frias, a duração pode ser menor, de 15 a 20 minutos. Lembrando que para fazer esse banho de assento, banho de assento frio, a pessoa precisa estar com os pés quentes. Se a pessoa tem os pés gelados, ela deve aquecer os pés durante esse banho, certo? Porque não se faz um banho frio se a pessoa está com os pés frios. Aquece previamente os pés, ou durante o próprio banho de assento, a pessoa está sentada na bacia de água fria e os pés imersos numa bacia de água quente. E ao terminar esse banho de assento, você dá um choque frio nos pés para concluir o banho. E isso faz com que aquele calor da vasilha, da água quente, permaneça, porque se não fizer isso, a hora que tirar os pés da água quente, eles vão esfriar de novo. E os pés frios não fazem bem para a saúde, ok? Uma outra recomendação também, banhar e beber na mesma temperatura. Porque o corpo tem 2 forros, esse forro externo que a gente chama de pele e o forro interno que a gente chama de mucosa. Tanto um quanto o outro foram feitos para serem submetidos à mesma temperatura. Todos os animais que banham e bebem, eles banham e bebem na mesma temperatura. E Deus não dá uma fonte de água quente e outra de água gelada ali pertinho. Nas regiões onde a água é quente, ela é quente para beber e para banhar. Nas regiões onde a água é gelada, ela é gelada para beber e para banhar. Certo? Só um detalhe, que os banhos frios
devem ter uma duração menor. E após o banho frio, a pessoa deve agasalhar bem o corpo para que o corpo reaja, ok? Uma outra recomendação também que vai ajudar muito, tanto no refrescamento do aparelho digestivo, combater as inflamações internas e estimular o funcionamento do intestino, combater a prisão de ventre, é a cataplasma de argila, que você pode fazer todas as noites, à hora de dormir. Essa cataplasma pode durar de 2 horas, o tempo que você quiser. Não tem problema, você pode até dormir a noite toda com essa cataplasma em volta do ventre, ao redor do corpo, que vai fazer muito bem. Lembrando que essa cataplasma deve ter a espessura de 0,5 centímetro e que ela deve estar devidamente protegida por um pano seco para que a umidade da argila não tenha contato, para que a umidade da argila não tenha contato com a temperatura do ambiente. Ele deve estar devidamente isolado. E como fitoterápicos, eu recomendo o chá de espinheira santa, tomado 2 vezes ao dia. Isso vai melhorar a digestão, vai combater a prisão de ventre, vai ajudar também na limpeza da pele, dos rins e assim por diante. Então, comece a praticar ainda hoje essas recomendações e elimine sua prisão de ventre. Principalmente se você está num estado de prisão de ventre grave, não perca tempo. Comece já a eliminar essa doença que é o alicerce, ela é a base de todas as doenças graves que acometem o ser humano. Nos veremos lá no próximo vídeo, mas antes, não esqueça, se você ainda não deu seu like, aproveite e faça isso agora. Ative o sino das notificações e se esse conteúdo for importante para você e você achar que seja importante para alguma pessoa querida sua, um amigo, um parente, compartilhe. Nos veremos no próximo vídeo. Até lá.